Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marilda da Silva Souza, sou orientanda do professor Igor José Dalmagro, aluna do mestrado em Ciências Ambientais da turma 2020/1 da Universidade de Cuiabá. Neste vídeo falaremos sobre a variação anatômica de espécies de ambientes hipersazonais no Pantanal. O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas do planeta. Se encontra no sudoeste do Brasil e tem duas estações bem definidas, que são os períodos de seca e inundação. Podemos observar neste gráfico, com dados de precipitação em uma série temporal datadas de 1992 a 1994, que existe um comportamento padrão entre essas duas estações. Estas imagens aqui, elas retratam o período de seca na área de estudo onde esses dados foram coletados. E esta retrata o período de inundação. Mesmo nessas condições de estresse, algumas espécies têm colonizado extensas áreas do Pantanal, formando estandes monodominantes, mudando a estrutura da vegetação, causando impactos econômicos, como a redução de campos naturais de pastagem, o que afeta de forma direta na produtividade da pecuária, e impactos ecológicos também, como a diminuição da diversidade de plantas. O objetivo deste trabalho é analisar as possíveis adaptações anatômicas foliares de 7 espécies monodominantes de uma área sazonalmente inundada no Pantanal. A nossa área de estudo está localizada na RPPN do Sesc Pantanal, no município de Barão de Melgaço, região norte do Pantanal Mato-Grossense. Aqui na lateral tem as imagens da estação meteorológica no período seco e inundado, que permitiu as medições das variáveis micrometeorológicas de precipitação, conteúdo volumétrico de água no solo, concentração de oxigênio e de déficit de pressão de vapor. Ali, no local, foram selecionadas 7 espécies devido à sua maior dominância e frequência na área de estudo. As espécies selecionadas foram essas que estão aqui na lateral da imagem. Aqui estão os nomes científicos e populares de cada uma delas: uva-brava, canjiqueira, lixeira, marmelada, pimenteira, cambará e olho de boi. As folhas de cada uma dessas espécies foram coletadas no período inundado, no mês de abril, e no período de seca, no mês de agosto do ano de 2014. Essas folhas, que foram selecionadas para o estudo da anatomia foliar, foram enviadas para o Laboratório de Ecofisiologia Vegetal da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, onde foram tratadas segundo a literatura. Para os cortes dos blocos resinados, utilizou-se um micrótono rotativo e para obter as imagens das lâminas foi utilizado um microscópio com uma câmera acoplada com uma lente de aumento de 10 vezes. Através das imagens, foram realizadas as medidas dos tecidos constituintes do limbo: epiderme superior, parênquima palissádico, parênquima lacunoso ou esponjoso e epiderme inferior. Essas medidas foram tomadas por meio do programa IMAGE-J. Esta figura mostra os dados micrometeorológicos. As variáveis analisadas neste estudo foram precipitação, conteúdo volumétrico de água no solo, concentração de oxigênio e déficit de pressão de vapor. Aqui tem dados de 2010 a 2003, onde foi feita uma média e está sendo representado pela linha azul clara, e dados de 2014, ano em que as folhas foram coletadas, está sendo representado pela linha azul escuro. Essa faixa cinza separa o período em que o solo está inundado do período em que o solo não está inundado. Flood significa inundado e dry significa seco. O ano de 2014 foi um ano muito mais úmido em relação aos anos anteriores. Isso pode ser observado nas linhas azuis. Em 2014 teve mais precipitação nesse período. À medida que começa a chover, o solo ele começa a ficar mais úmido, então você tem uma variação de conteúdo volumétrico de água, a concentração de oxigênio ficou mais baixa, aí o déficit de pressão durante esse período é um pouco mais alto no início, depois, quando a chuva intensifica, ele fica um pouco menor. Nesta tabela mostra o estudo da anatomia foliar. Se olharmos a última linha da tabela, ela está mostrando o período hidrológico. Independente das espécies, não foram encontradas diferenças significativas
nas estruturas anatômicas entre os períodos hidrológicos, mas diferenças entre as espécies foram encontradas durante os períodos inundados e seco. A epiderme superior, durante o período inundado, foi maior para a canjiqueira e menor para a uva brava e para a pimenteira. Essa mesma tendência foi observada nos períodos de seca para as mesmas espécies. O parênquima palissádico diferiu entre as espécies somente durante o período de seca, sendo a espessura do cambará 3 vezes maior do que a do olho de boi. Já o parênquima lacunoso é mais espesso no cambará em ambos os períodos e a menor espessura para a uva brava no período inundado e para o olho de boi no período de seca. A epiderme inferior só apresenta diferença entre as espécies durante o período inundado, tendo a pimenteira a maior espessura entre elas. Dentre as espécies estudadas, a Volquísia divergens ou cambará apresentou menores variações em sua anatomia foliar, mantendo o equilíbrio osmótico alto em todos os tecidos constituintes do limbo durante os períodos hidrológicos, quando comparada com as demais espécies estudadas, o que justifica a sua facilidade de adaptação e dominância na área de estudo. Obrigada por assistir.